você já está aqui com a sua convidada. Biane, seja muito bem-vinda sempre aqui ao programa. Pode entrar que a casa é sua. Ai, que delícia. Bom dia, Estelinha. Bom dia. Bom dia a você, ouvinte da Rede Aparecida de Rádio. A gente está começando mais um De Bem com a Vida e você já sabe, o nosso intuito aqui é falar das nossas emoções, saber como é que você está e falar da importância da saúde mental no nosso dia a dia. Afinal de contas, às vezes é tão difícil a gente conversar com a gente mesmo, né? Olhar no espelho e falar assim, nossa, acho que eu tô bonito hoje, ou será que eu tô bem? Ih, acho que hoje eu não tô bem não, tô precisando dar uma maquiada aqui em algum lugar para poder ficar melhor para as pessoas e para mim também, principalmente para você. Então eu já vou fazer aquela pergunta que eu faço todos os dias. Não adianta você brigar comigo que eu vou fazer você repetir todos os dias para você mesmo. Conta para mim. Como vai você? Tá tudo bem hoje? Manda mensagem pra gente no 12 3104 1043. Eu quero saber como é que você tá, como anda seu coração, o que tem feito bem pra você. Ah, Biane, agora eu comecei a fazer uma atividade física, eu ando tão feliz de manhã. Ou, eu não sei, mas eu acho que o que eu ando assistindo na televisão não tá me fazendo muito bem. Tenta identificar pra gente transformar e melhorar a nossa vida e ficar de bem com a vida. E por falar nisso, a gente hoje vai conversar sobre um assunto interessantíssimo. Então fica de olho e ouvido, tá bom? Porque você pode ver a gente pelo YouTube, mas eu sei que você também está nos ouvindo. A gente vai para o nosso bate-papo. Você já parou para pensar como que o nosso cérebro, essa caixinha misteriosa e incrível, influencia em cada emoção que a gente sente? Da alegria, eu tô todo super feliz hoje, ao medo, do amor, a ansiedade, tudo nasce ali. Nesse pequeno universo que a gente carrega no nosso corpo, que é a nossa cabeça. Como que a gente pode entender melhor esse funcionamento? Como que isso pode ajudar a gente a viver de bem com a vida? Sabe aquela coisa de, eu não queria ficar pensando nesse lado ruim? Será que eu consigo mudar o meu cérebro para isso? Calma. Calma. Tem hoje uma ajuda muito especial da neurocientista, doutora Bruna Bassico. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, Bia. Bom dia, família dos devotos. E é nessa alegria que saber que nós estamos sempre aí para melhorar a aprendizagem tanto da criança quanto dos adultos. E é possível, sim, que a gente consiga, com a graça de Deus, nesse momento tão gostoso de compartilhar a ciência com fé, para que a gente cuide um do outro do modo como Deus espera de nós. Que maravilha. Doutora, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, tá? Sim. Como você está? Como está seu dia hoje? Hoje eu estou muito feliz. Hoje eu estou cheia de esperança em poder compartilhar com vocês todo esse aprendizado que me foi doado. Sempre falo que, como filha do dono da ciência, eu procuro sempre estar bem. Estive em uma situação um pouco debilitada dias atrás, e quando a gente não está bem para cuidar dos outros, eu, particularmente como neurocientista, me sinto muito mal quando eu não posso cuidar. Mas é bom a gente pensar também, né? Que com essa pergunta, todos os dias, não esperar também por alguém, Abi, perguntar para a gente assim, como está você? Eu posso também me fazer essa pergunta. Então, por esses dias, todos os dias, nesses últimos 15 dias, eu me fiz essa pergunta. Porque esse movimento de cuidar dos outros, às vezes, faz com que a gente esqueça de se perguntar. Obrigada por me lembrar que eu tenho que fazer essa pergunta todos os dias. Ai, que gostoso. Doutora, quando a gente fala de emoções e o nosso cérebro, a gente pensa assim, por que será que quando eu olho para uma pessoa, eu falo, nossa, acho que eu estou apaixonada, né? Ou, acho que eu não gostei disso daqui não. Ou em alguma situação a gente começa a ter um medo, tremer. O que acontece? O que são as emoções e o nosso cérebro? Qual que é essa ligação? Sim, existe uma ligação muito forte com a vida em significado. E não menos importante, a razão e a emoção, ambas são essenciais para o desenvolvimento de uma resposta mais instintiva. Então, quando eu falo que estou apaixonado por alguém, ou não consigo tirar esse vínculo aí que já não existe mais e fico ali nesse ciclo vicioso,
querendo ter um relacionamento com aquela pessoa que já não estou mais apaixonado, mas meu cérebro pede que eu esteja perto dessa pessoa. É uma dependência que o nosso cérebro cria para que a gente consiga se sentir também amado. Então, é um mistério, mas é um mistério que aos poucos, com o conhecimento e o autoconhecimento, você pode se apropriar mais dos benefícios desse relacionamento. Por exemplo, estou apaixonada. O cérebro, ele entra num estágio de alta sensação de prazer, que é gerado aí para nós uma possibilidade de conseguir mostrar para o outro que você também é importante. Que gostoso isso, né? O lado positivo Sim. é bom, né? Sim. Mas eu não sei, assim, todas as pessoas que estão nos ouvindo, acho que a Estelinha até vai concordar também. Às vezes, por exemplo, ainda mais nessa época de internet, a gente coloca alguma coisa e aí vem os comentários. E tem vários comentários, ai, que legal, eu gostei, enfim. Mas aí tem às vezes 5, que fala alguma coisa ruim. E ao invés de você ficar se preocupando com o que é bom, você fica o dia inteiro, às vezes, martelando ou chateado. Você fica assim, Estelinha, tipo, ai, por que eu ouvi isso? Por que eu li isso? Por que a pessoa pensou isso de mim? Acontece? Acho que já aconteceu mais, né? Mas aproveitando aí, né, os ensinamentos da ciência, da neurociência também, né? Da nossa curiosidade, né? A gente começa a observar mais, né? Por que quando eu leio isso, de repente, eu fico com sensações, né? Ai, a mão fica suando, de repente o coração acelera, né? Então a gente observar isso assim, às vezes acalma a gente antes. Hoje eu já me sinto bem mais tranquila quando eu leio assim, e eu leio vários também, né? Mas hoje eu já estou bem mais tranquila com relação a isso, que eu observo e falo assim, já estou começando aqui a sentir umas coisas. Então é a produção aqui, ó, do mental, daí a gente já vai, respira, já vai voltando à normalidade. Então, hoje me importa um pouco menos, assim, fico tranquila. Certíssima, né, doutora? E aí, o que acontece com a gente? É uma adrenalina, é uma mistura aí de liberação de substâncias no nosso organismo que, por exemplo, são hormônios da alegria, do prazer. E quando, por exemplo, a gente entra nessa discussão, vai haver pesquisadores que vão dizer que a emoção, ela é a mais importante, é como se ela fosse o coração do nosso cérebro. E aí a gente briga, às vezes, entre a razão e a emoção, com aquela ginástica engenhosa e, às vezes, manipuladora, no sentido bom, porque precisamos nos reconduzir de volta àquele estágio natural, com equilíbrio. Então, o cérebro, quando ele faz isso, é uma reação de intensidade também, dependendo da pessoa, que é de acordo com o seu modo de absorver também a aprendizagem sobre si e sobre as coisas no mundo, o cérebro ele vai te colocar numas armadilhas das emoções. Então, a gente precisa sempre ter essa ponderação. Que quando eu tenho o conhecimento, se não tenho, você que nos ouve, pode também, através de vários canais, acessar esse conhecimento neurocientífico, falando sobre a razão, a emoção, e o nosso cérebro, ele está aí para ser estudado. É uma nova era que nós estamos tendo mais acesso, nós estamos com mais acesso a entender como que o nosso cérebro aprende, como que nós podemos aí interpretar as nossas ações e reações sobre a gente mesmo e sobre os outros. Então, quando vem essa emoção, essa razão de querer conduzir e ter esse autocontrole, nós podemos, então, dizer que a geração, ela ou é dopamina, ou é ocitocina, ou, às vezes, um cortisol, ou seja, o momento de raiva, ele não pode ser inibido no primeiro momento, porque isso também vai fazer mal pra gente. Então, aquela hora que você sente que não é tão amado como gostaria, isso gera aí uma irritação, e aí você vai olhar assim, mas quem tem que se amar primeiro? Eu fiz uma tática, teve uma época que eu ficava assim, eu falava, não é possível, eu não sou assim, eu falava, então por que eu tô me ligando, né? E aí eu comecei a fazer um treino, eu comecei a responder
no bloco de notas do celular, como se eu estivesse respondendo para a pessoa educadamente. E aí eu falava, daí eu lia em voz alta, aí eu apagava e pronto. É uma didática, sim, Resolvido. importantíssimo. E nessa didática de não dar tanta ênfase para aquele comentário indevido, é processo natural de amadurecimento. Porque muitas vezes a gente demora para amadurecer. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento necessário de como o nosso cérebro funciona. Nós estamos numa era em que nós aprendemos que pensamos sobre o que pensamos. Sentimos sobre o que sentimos. Exato. E aí, quando vem aquele bilhete ali, nossa, né, aquele comentário indevido e aquele monte de parabéns, eu gostei, o cérebro, quando a gente tem essa reação, geralmente está ligado a uma pessoa que a gente gostaria de corresponder mais e que a gente queria ter uma influência maior. E vice-versa, uma expectativa. E aí, quando a gente tem esse comportamento, o ser humano tem esse comportamento de dar ênfase para aquilo que é o comentário que é depreciativo, o nosso cérebro ali vai mostrar para nós, olha, vamos pensar que nessa hora a sua conduta não pode ter ali um parâmetro do por que aquela pessoa fez aquele comentário. Mas quando começa a gerar o ressentimento, o ressentir, ele vai gerar conexões neurais em que nós vamos começar a ter uma inibição de comportamento apreciativo. Aí vem esse comportamento depreciativo de absorver do ambiente para a sua identidade aquilo que não é seu. Exato. Eu acho que é por isso que a gente tem adoecido tanto, né, doutora? A gente parece que tá meio esponjinha, né? Então você vai pegando tudo, as coisas boas, mas as ruins, e como a gente tem esse processamento de dados aqui no nosso cérebro, isso acaba fazendo com que a gente fique doente. Mas quando a gente fala de cérebro, né? Eu tava até conversando com a doutora ali fora, e eu fico pensando, o nosso cérebro é incrível, e eu acho que eu preciso realmente estudar, ele é muito mais para isso, viu, doutora? Mas é possível a gente, então, para ficar de bem com a vida, a gente reprogramar o nosso cérebro para coisas boas. Porque a gente sabe, estamos ficando doentes, somos um país ansioso, um país depressivo, mas a gente quer mudar isso, e as pessoas estão percebendo que elas querem mudar e precisam. É possível a gente fazer isso, doutora? Sim, é possível. Há muito tempo, nós temos nos dedicado a pesquisas científicas, tanto no aspecto de avaliação de comportamento do ambiente para a formação aí de melhoria de neuroplasticidade do externo e também da condição neurobiológica, ou seja, da sua genética. Potencializar, e é o que eu escrevo no meu capítulo do livro Quando a Infância Dói, o volume 2, que já é um best-seller, e nós temos ali a importância dessa formação desse DNA, da genética na infância dentro do ambiente, dentro de casa. Começa ali essa reprogramação, porque toda essa função de entender como o ser humano é e para que ele está ali no meio dos outros que são diferentes dele, a reprogramação começa ali, no convívio com os pais, no modo de ensinar comportamento. Pela fala, eu posso modular um comportamento a ser mais amoroso ou agressivo. Eu posso, como professor, professora, ensinar o meu aluno a ser um cientista desde pequeno, ou posso ensiná-lo a não querer ir para a escola também. Então, inconscientemente, se eu não tenho um planejamento do que eu sou, ali um projeto de vida, e faço um planejamento pessoal e profissional para estar com e para os outros, a gente vai criar uma genética social que vai ser inibitória. É uma genética de diminuição de potencialidades, de talentos. E aí o nosso cérebro começa a ter esse ambiente ao qual o cenário, como você mencionou. Nós temos uma genética social hoje que provoca a depreciação do outro, do cancelamento, da negligência. E o fato de estar de bem com a vida nasce
primeiramente de dentro do nosso ambiente familiar. E aí, se eu não tenho essa reprogramação desde pequenino, ali tendo bons exemplos de como eu posso estar bem comigo mesmo e com os outros, eu vou andar pela cidade e por qualquer país que eu for, por mais que eu deixe a minha célula familiar, essa genética eu carrego comigo. E aí, como reprogramar? Começa pela via do autoconhecimento, um acompanhamento psicoterapêutico, um trabalho também de reestruturação dessa mente, vai passar por uma alimentação. Essa alimentação, a criança recebe uma alimentação apropriada? O adulto, a pessoa idosa? Então, a reprogramação do nosso cérebro, ela pode se dar de duas formas, com conhecimento, receber um conhecimento e aprendendo comportamentos por aqueles que são nossos líderes desde pequeninos. Que maravilha, para que a gente também cresça um adulto melhor, né? E vem tudo desde o comecinho. Doutora, você falou que você tem algumas dicas de livros e eu acho tão gostoso, né? Porque acho que a gente precisa incentivar mesmo a leitura e quando a gente começa a ler algo que é interessante, a gente não quer parar mais. Então, por favor, gostaria de algumas dicas, porque é uma forma da gente reprogramar nosso cérebro também, né? Sim, a leitura, ela, inclusive... É algo que, até como que você falou no começo do programa, como é que eu consigo me reprogramar naquelas emoções que às vezes ficam um pouco exaltadas? Os neurônios da leitura, ele tem esse poder de aquilo que eu vejo, identifico, decodifico. Então, quando eu pego um livro para ler, é uma reprogramação, que é o que a gente fala, que é uma modulação que vai proporcionar novas sinapses, o bem-estar. E aí, gente, esse livro que eu trouxe para vocês, vocês podem adquirir pela editora Santuário também. Que legal. Que é o livro Quando a Infância Dói. Aqui a gente tem todo um cenário ensinando para... Esse livro, ele vai proporcionar isso. Tanto o volume 1 quanto o volume 2, nós falamos sobre todos os marcos do desenvolvimento da infância, não só da criança, mas também do adulto. E aí trabalhamos questões também para crianças que têm necessidades específicas de aprendizagem. E a leitura, gente, ela tem um poder de aumentar a nossa estima, porque o poder de você se conhecer, o poder de você se transformar, porque aí quando vem aqueles comentários, como foi no começo que a gente conversou, nos comentários depreciativos, você não se diminui, você se diferencia, porque ao invés de você também diminuir o outro com a leitura, o conhecimento, você vai também potencializar o que o outro tem de bom, em vez de destacar aquela atitude inapropriada. E aí quero deixar também o livro sobre neuromodulação não invasiva, que é um livro que vai falar sobre como é que nós podemos, sim, reprogramar o nosso cérebro através deste tratamento de neuromodulação. Adorei. Boa. Posso pedir uma coisinha para a doutora? Doutora, mostra, a gente tem uma câmera aqui, ó, que está filmando a senhora. Mostra para a câmera a capa do seu livro, gente, maravilhoso. Esse livro, eu tive a oportunidade de também participar desse projeto. Escrevi aqui como é que nós podemos modificar, fazer essa reprogramação quando há dificuldades de aprendizagem através da neuromodulação e nos casos de depressão. Então, eu falei sobre os fundamentos fisiológicos e mecanismos de ação da neuromodulação para os processos de aprendizagem. E esse outro aqui, lembrando que a neuromodulação, ela é um tratamento padrão ouro, mundialmente já reconhecido, para que as pessoas possam voltar a estar de bem com a vida e não aí reféns dos tratamentos, né, de depressão. E outra coisa, gente, olha só, esses livros que eu falei para vocês, que esse livro vocês podem encontrar também pela editora Santuário, e já é best-seller, porque tem transformado vidas e vidas legal. Que, como Deus fala, né? Se o povo padece por falta de conhecimento, vocês têm acesso a essa leitura maravilhosa para a gente fazer a diferença no nosso país. Doutora, você é maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. E você de casa, que queira entrar em contato com a doutora, passe suas redes sociais.
Sim, você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, Bruna Bacico, neurocientista, e também pelo canal do YouTube, Bruna Bacico, neurocientista, e na Med Center, em Lorena, vocês também conseguem ser bem cuidados por nós. Um carinho muito grande à doutora Rita Marton, que está lá conosco cuidando da infância, não só da criança, mas também juntos aí entre a pediatria e a neurociência, cuidando das famílias. Obrigada. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Eu acho que tem muito assunto pra gente falar ainda, né? Ou se tem, né? A gente não usa nem 10% da nossa capacidade, então olha só quanta coisa a gente tem para falar. Mas posso abrir um espacinho aqui? Pode. Porque no WhatsApp a gente tem participação aqui. Primeira de todos, quero falar é de Gianete Ferreira da Silva. Que bonitinha. Ela falou, bom dia, Biane, eu estou bem. E você? Eu estou bem, graças a Deus que eu estou de bem com vocês. Coisa boa. Tem a Marlene Oliveira aqui também participando com a gente, falou assim que adora os seus minutos, a Biane. Que é onde ela pode tirar um tempinho, né, para se ouvir. Mas aí ela faz uma pergunta aqui, aí pode ser dúvida de um monte de gente, a gente já aproveita para responder tudo de uma vez. Ela pergunta o seguinte: onde posso ouvir de novo os programas anteriores? Dá para fazer isso, Biane? Olha, nós vamos ter agora uma página no A12 e aí a gente vai ter todos os episódios do De Bem com a Vida, porque já perguntei isso pra Bianca e falei assim, precisamos ouvir novamente, porque muita gente acaba perdendo o comecinho. Verdade. Então eu logo eu posto pra vocês a página do A12, mas a gente vai ter uma página no A12 com todos os episódios. E tem uma outra participação que ela mandou um áudio, dá tempo da gente ouvir? Dá. E daí quem sabe até a doutora pode interferir um pouquinho, né? Bom Vamos ouvir demais. então. É a Sandra de Guaratinguetá, ela está participando aqui com a gente. Oi, Stella, um bom dia para você novamente. Oi, Stella, eu estou te ouvindo aqui e resolvi dar minha opinião sobre isso. É verdade, quando uma pessoa toma uma atitude ou faz alguma coisa assim, contrária, né, daquilo que a gente gostaria que fizesse ou que fosse, a gente fica, né, totalmente diferente, porque eu fico nervosa e minha pressão arterial sobe. É isso que acontece comigo. Um abraço, Deus abençoe. Beijo no coração. Como tchau, é que tchau. o nosso corpo reage, né, às nossas emoções? Olha, para você ver, é mais grave do que a gente pensa, né? Como dar atenção a isso é importante, né? Que bom que vocês trouxeram esse tema hoje aqui pra gente. Obrigada, viu? E obrigada por partilhar um pouquinho da sua experiência. Eu acho que uma forma da gente melhorar, né, doutora, é a gente conseguir confiar e contar, às vezes, o que a gente está sentindo para alguém e se observar. Então, se observe com carinho, não esqueça que você é única, né? E é especial demais para você, para Deus e provavelmente para muitas pessoas que te amam. E se percebeu alguma coisa ruim, né, no corpo, vá conversar com alguém, se cuida, porque tudo tem solução, né, doutora? Sim, e essa solução que é a primeira coisa, ao abrir os olhos, eu quero deixar essa para vocês que nos ouvem, essa dica importante em família, para mudar essa genética e reprogramar aí o cérebro da família. Acordou? Bom dia, Deus. E a segunda frase, bom dia, eu sou muito amada. E olhar para quem está ao seu lado e dizer, você já sorriu hoje? Você é muito amado. Que gostoso isso. Lembrar das pessoas, isso, né? Faz bom. Tanta diferença. Toda a diferença. Estelinha, obrigada, doutora, Gratidão, mais uma vez. Gente. Momento muito bom com vocês aqui. E a família dos devotos, que faz com que esse conhecimento científico chegue além fronteiras e ajude aí Deus a cuidar de cada um de nós que aqui estamos e de vocês também que nos ouvem. Amém. Beijos Maravicherry para vocês e até amanhã no De Bem com a Vida. Beijo para vocês todos aí. Obrigada, Biane. Obrigada, doutora, né, por esta fala tão necessária e importante para a gente ver como o conhecimento ele abre portas, né? Como ele faz com que a gente se sinta melhor com a gente mesmo, né? Como se conhecer é tão mais importante, né? Às vezes do que conhecer outras coisas todas. Antes da gente querer conhecer um monte de coisa, vamos conhecer então o nosso próprio universo, né? Pra gente se tornar uma pessoa que a gente mesmo admira, que a gente fala, nossa, agora sim, hein? Isso aí
tá legal pra caramba. Então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui trazendo esse tema tão importante, tão carinhoso. Acho que isso é um carinho que a gente tem com a gente mesmo. A gente se cuidar não é egoísmo, é carinho, né? O autocuidado. Obrigada a você que participou com a gente através do WhatsApp 1231041043. A casa é sempre sua, pode entrar, fique sempre muito à vontade. Obrigado pela companhia na manhã desta quarta-feira.